Olá, maravilhosas! Que delícia estar aqui com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. E eu quero mais uma vez te agradecer por nos receber aí na sua casa. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai nos ensinar a ter uma vida muito mais prática, muito mais suave no que diz tarefas do lar e ressignificar também muito isso. E esse é um tema que eu amo abordar. E ela veio de longe para gravar aqui com a gente. Olha que privilégio, hein? Mas antes, vamos ter aquele nosso momento de reflexão. Bora lá? Ajuste as suas lentes. Lá em Atos 9:18 diz assim, ó: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Sempre que perceba a entrada de uma nova estação na minha vida, na sua vida, é frio e nós estamos agora enfrentando o período do frio, ou entra o calor, ou entra a primavera, o verão, seja lá qual a estação que você mais gosta. Eu tenho mania de pedir ao Senhor que nos dê direcionamento naquele tempo específico. O inverno, ele pode ser também muito lindo e graças a Deus, a moda de hoje é inverno um pouco mais colorido, mais com cores. Antigamente era terrosos, era marrom, era muito cinza. Mas quem diz que o inverno você precisa ficar acuada dentro do seu lar? A gente pode entender qual é a estação que estamos enfrentando. E para isso, uma conversa com o Espírito Santo vai resolver o seu problema. Nossa visão dita a atmosfera que nos rodeia. Eu peço palavras proféticas, instruções e clareza da visão que ele tem para cada temporada. E o que é isso? Lígia, o que é atmosfera, visão profética? Eu vou te explicar. Você, mulher guardiã do lar, você é aquela condutora da atmosfera do seu lar. Então, muitas vezes, você só está olhando para um cenário de escassez, um cenário na qual você não vê solução. Talvez a luz no fundo do túnel está tão embaçada que você não consegue ter esperança. Então, a cada estação da vida que você passa, peça para o Espírito Santo. E como que pede? Orando, simples assim. Espírito Santo, o que o Senhor tem nessa estação para a minha vida, para a minha casa? E começar a alterar as atmosferas do seu lar, tá bom? A começar do seu lar interior, a começar deste lar físico, a começar da sua mente. E depois isso vai reverberar tanto que vai mudar a atmosfera da sua mesa, da sua casa, de como deixar uma casa mais perfumada. E esse vai ser o nosso tema depois do próximo bloco, hein? Nós falamos já nesse programa sobre alinhamento que o Senhor deseja trazer sobre as nossas mentes. Aliás, até aqui é sempre alinhamento do céu para a mudança de mentalidade. Hoje eu quero alinhar com você com pensamentos já alinhados. Eu quero te convidar a entender se esse alinhamento também será atingido a sua visão. Porque você pode estar alinhada, posicionada, mas se as suas lentes estão sujas, embaçadas, você não vai conseguir enxergar. Assim como Paulo, que teve as escamas dos olhos e ele não conseguia enxergar, assim como o povo de Israel e Débora, como uma intercessora, como uma juíza, orava e clamava para que as escamas do povo de Israel caíssem e eles pudessem ver o quão grande era Deus, assim também é chegado o seu novo tempo, para que escamas dos olhos caiam e você veja aquilo que Deus tem para você. Essa visão da qual falamos não é literal, mas é uma visão espiritual. Existem 3 mundos. Lá vai a Lígia com a sua visão narniana. E se você nunca assistiu às Crônicas de Nárnia, dá uma olhadinha nesse filme depois. 3 mundos, o mundo natural, o mundo emocional e o mundo espiritual. E o que eu estou falando aqui para você é de um mundo espiritual, que é necessário ter fé. E olha, eu não sei se você sabe, fé é uma questão de posicionamento, mas eu não sinto o negócio de fé. Olha, minha querida, eu vou te falar, muitas vezes os seus sentimentos estão totalmente errados, porque a sua emoção está ligada àquele dia desafiador do mês. Nós mulheres somos muito emotivas e tá tudo certo. Vou te falar, a emoção, ela é combustível para a ação. Foi assim que Deus nos fez e tá tudo bem.
O que não está tudo bem é nós sermos guiadas pelas nossas emoções. Então hoje nós vamos falar sobre alinhamento da visão. Vários homens e mulheres da Bíblia são grandes exemplos de servos que receberam uma visão e obedeceram ao chamado de Deus. Lá em Êxodo 3, Moisés tinha a missão de libertar o povo hebreu da opressão do Egito e cumpriu. Noé, ele foi convidado a construir uma arca para que a salvação chegasse a ele, a sua família e seus seres vivos. E foi de fato o que aconteceu, lá escrito em Gênesis 6,19. Depois você lê essa história, que gostosa que é. Também Gideão foi chamado para batalhar e ter os seus inimigos em suas mãos, e mesmo com um exército pequeno, o Senhor entregou os midianitas a ele. Gideão até se escondia. Eu sou o menor da caça, a minha família não tem nome, não tem descendentes direito, o Senhor escolhe outro, mas o Senhor escolheu você. Qual é a sua visão? Qual é a visão que você tem para o seu lar? E aqui o ambiente é para falar de lar. Qual é a visão que você tem para a sua vida daqui 5 anos? E aí eu quero fazer uma ressalva, tá bom? No mundo dos coaches e dos treinamentos. Cuidado com a ansiedade. Eu quero te fazer um convite para você ter uma visão espiritual daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele sonhou com você. Óbvio que meta é muito importante, óbvio que sair do ponto A do ponto B é fundamental e trilhar um passo, mas a sua visão está alinhada com o que Deus quer? Lígia, eu nem sei qual que é a visão de Deus, nem a minha, nem de ninguém. Então, nesse programa, chegou a hora de você ser sacudida e a aprender que Deus tem uma visão especial para você. Única. Você como uma guardiã do seu lar. Talvez você está me assistindo aí falando assim, ixi, mas eu nem tenho uma casa, eu nem tenho um lar só para mim. Você é guardiã do seu lar físico, do seu lar espiritual, do seu lar emocional. Você é uma guardiã do lar, sim. Nenhuma visão que eles receberam era possível de se realizar por suas próprias mãos. A visão era infinitamente maior do que eles, e essa é uma lição fantástica para carregarmos nessa nova temporada. A visão de Deus para você é maior do que você mesma. Graças a Deus, José do Egito, ele não sabia o que ia acontecer com ele na sua trajetória. Mas ele tinha visões, o Senhor mostrava para ele em sonhos. E ele foi seguindo o passo. Graças a Deus, Noé foi direcionado, deu uma visão, mas ele não sabia como seria ver o povo clamando para que abrisse a porta da arca e o povo morrendo afogado. Você já parou para pensar nisso? Então Deus entrega uma visão para você. Foca na visão e siga um passo de cada vez. Agora eu vou abrir o coração para você. Talvez uma dificuldade vai vir e você vai querer retroceder. Essa visão é muito grande para mim. Uou, o que eu estou fazendo enxergando isso não combina comigo. Eu vou te falar, não tem a ver com você, tem a ver com o seu Deus. Tem a ver com aquele que entregou a vida dele por você. Então realmente não vai dar se for depender da sua força, das suas atitudes, das coisas que você tem como talentos, mas vai depender também muito, aliás, dele, e ele só vai te usar como um instrumento para ser como um farol que brilha à noite na vida de muitos lares, na vida de muitas famílias, na vida de muitas mulheres. E é apegado nesta visão que você deve seguir a sua vida. E talvez, sabe, tem uma história que fala que os discípulos estavam no barquinho. E aí, de repente, veio alguém andando sobre as águas. Pense isso, que louco, imagina isso. Então está muito escuro, daqui a pouco nós observamos que não é nenhum animal, é um homem andando sobre as águas, e penso que a face de Jesus devia estar assim, iluminando o ambiente. Aí chega Pedro, o mais ousado, o impetuoso, e fala, e se tu mesmo for o Filho de Deus, me deixa andar nessas águas. Aí Pedro sai e ele fala, então venha, então pode vir andar. Pedro começou a andar sobre as águas, mas aí veio os ventos e começou a soprar, e Pedro começou a afundar.
E aí Jesus pega, segura ele, puxa ele e fala, homem de pequena fé. Mas eu posso te falar uma coisa? Pedro ainda experimentou andar sobre as águas. E os outros amiguinhos no barquinho, que nem tiveram coragem de falar com Jesus. Mas assim como Pedro, eu também aprendo, e eu quero que você também aprenda, que a visão, você está vendo Jesus andando sobre as águas. E ele vai te falar, ei, eu te permito andar sobre as águas. Eu vou fazer um milagre acontecer com você. Só que vai vir um vento. O vento pode ser alguém falando, você não consegue. Para com isso, nossa, que bobeira, para que isso? Ou alguém falando, é muito difícil, nosso negócio no Brasil tá, nosso negócio, olha, nós estamos passando fome. Ué, existem pessoas que têm tempo para falar essas coisas, como que usa a língua, a boca para falar isso? Pessoas que vai falar assim, nossa, mas você tem noção do que você está querendo? Olha qual é a família que você veio, da onde você veio. Mas hoje Jesus te convida a andar pela visão dele, pela provisão dele e não pela sua. Vamos continuar, tá forte babado aqui, né, gente? As atmosferas que ele quer que você crie e o futuro que ele deseja para você são obras impossíveis por mãos humanas. Mas o Senhor faz isso para que você testemunhe de sua bondade. O tamanho da sua visão pode ser uma pista que indicará se você está vendo com a perspectiva de Deus ou limitando ao que você pode fazer por conta própria. Eu vou repetir. A visão de Deus para você é maior do que você mesma. Além disso, é possível estarmos com a visão distorcida e acreditar que estamos andando no caminho certo. Isso é muito possível acontecer. Aliás, quando a gente descobre que está indo para o caminho errado, falando, nossa, perdi tanto tempo nessa rota errada, então vamos ajustar a rota. Quando, na verdade, estamos vivendo frequências da mentira, perda, infertilidade. O encontro de Paulo com o Senhor Jesus nos dá uma prova muito clara disso. Ele era um mestre que analisava e era zeloso com o cumprimento da lei. Aos olhos humanos, Saulo estava fazendo uma coisa certa. Ele cumpria os mandamentos e trabalhava para que todos fizessem o mesmo. E Saulo, se você não sabe, Saulo era o inimigo maior, número 1 dos seguidores de Jesus. Então Saulo, um homem estudado, um homem que sabia bem o que queria, que estava alinhado com a visão que ele achava que era certa, foi lá matar mais um pouquinho dos cristãos. E era a morte, tá? Naquele tempo, não era brincadeira não. E a morte era apedrejamento. Até tem uma história de um tal de Estevão, que morreu apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado, ele via a glória de Deus. E Saulo, ele estava lá vendo. Ele falou, o que será que esse homem está enxergando que eu não consigo enxergar? Mas aí aconteceu uma história que Saulo foi perseguir os cristãos, até que ele teve um encontro com Jesus de uma clara, a Bíblia conta que foi uma visão clara, uma luz muito forte. A partir daí, ele se tornou cego. Paulo, ele estava alinhado, posicionado, mas a visão dele era errada. Até que ele teve esse encontro disruptivo com Jesus. E as escamas dos olhos caíram. E ele falou, eu uso toda a energia para fazer aquilo que é errado. Então esse Saulo que se transformou em Paulo, nos ensina tanto na Bíblia. E eu vou te falar, se você não tem costume de ler a Bíblia, aproveita, leia a Bíblia, tem cada história maravilhosa que nos ensina tantas coisas. Estava estudando hoje de manhã, inclusive, uma matéria, e estava falando sobre o que Freud fala, né? Freud diz que o sentimento, o pensamento, ele é o combustível para a ação, né? Ele é combustível, ele é antes a ação. Só que na Bíblia está escrito em Provérbios uma parte que fala assim, assim como o homem pensa, assim você é. Por isso que é tão importante cuidarmos dos nossos pensamentos. Lígia, nossa, como é desafiador. Eu sei que é desafiador. Eu sei, é um dia de cada vez, é toda hora, mudando a mentalidade. A gente gosta muito de usar essa palavra mindset, que é uma mudança de mente para aquilo que Deus tem para nós. Mas o que lhe faltava era uma visão correta, no caso do Saulo, e o motivo real daqueles preceitos que era Cristo.
Veja que interessante. Para que Saulo visse a verdade e alinhasse o seu propósito, a causa certa, o próprio Cristo o cegou no mundo natural e então se revelou a ele, mudando o seu nome e dando uma nova visão que ele vinha do reino espiritual. E não somente das letras das leis pelas quais ele matava e perseguia pessoas. E se você quer saber mais sobre esse tema, leia lá em Atos 9. É ali que está contando essa história. Após esse alinhamento da visão, quando as escamas dos olhos caíram e foi batizado com o Espírito Santo, ele se tornou um dos maiores apóstolos e um grande propagador da verdade. Testemunho disso é que lemos nas suas cartas presentes na Bíblia até hoje, como instrução para as nossas vidas. Jesus, ele quer muito que você se abra para o novo. E assim como Saulo, que estava ali empenhado, peraí, é a lei, eu estou fazendo aquilo que é certo, eu sou um estudioso da lei, então eu vou cumprir a lei. Mas era um mundo natural, ele não tinha a visão do mundo espiritual. E se você hoje abrir mão do que você acha para perguntar para o Espírito Santo, qual é a visão que eu devo ter sobre esse tema? Sobre a criação de filhos? Sobre o meu marido, sobre o meu casamento, o que eu preciso ter como visão. E ele vai te mostrar, eu tenho certeza disso. Sem a atmosfera certa dentro de nós, as ações podem tirar os seus olhos da visão e tornar seu trabalho para Deus infértil. Se não existir o propósito e sonhos para que ele tem, você fará o que supostamente deve fazer, mas da forma errada. Assim como Saulo estava. Quando passamos a operar no automático, sem entender o porquê de estarmos fazendo aquilo e tiramos Deus da equação, o caminho se torna vazio, cansativo e sem sentido. Muitas de nós ansiamos em cumprir o propósito do Pai, não é? É uma das coisas, qual é o meu propósito, de onde vem meu propósito? Eu descobri o propósito. Mas, sem perceber, agimos como bem entendemos e não paramos para ouvir a voz daquele que nos envia para governar este mundo. E a começar o governo da sua casa. O governo está no seu lar. O governo está como você vai ser uma mulher sábia que edifica o seu lar e não gasta tanto produto de limpeza para limpar um banheiro. Uma mulher que faz estoque de produto que não gostou. Já fui tanto assim, meninas. Comprar um negócio para limpar um vidro, falar, não gostei. E aí, o próximo ia comprando. O governo a começar com as suas finanças. O governo a começar com a sua agenda. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas o que o Espírito Santo mais deseja são corações sensíveis ao seu sussurrar, da mesma forma que espera que hajamos com ousadia quando os sinais forem estrondosos. Mulher, você tem a faca e o queijo na mão. E para isso, você só precisa de direcionamento do Espírito Santo. Qual é a hora que eu vou distribuir o queijo? Vamos mudar a atmosfera do nosso lar. Vamos trocar as nossas lentes, tá bom? Lindona, chegou a hora do nosso intervalo e eu espero você. Corre rapidinho, toma uma água, que a minha convidada também é maravilhosa e você vai ver quanta coisa legal nós vamos aprender com ela. Tchau! Então voltamos no nosso programa Guardiãs do Lar e eu quero apresentar para vocês ela que é linda, organizada, cheia das planilhas, cheia das agendas. Ai, se você não é, minha querida, você vai aprender hoje a usar isso daí com a linda Vivi. Obrigada. Que alegria te receber nessa mesa. É uma alegria também. Nossa, que é uma honra. Muito bom. É uma coisa muito especial estar aqui hoje olhando para você. Vivi, nós nos conhecemos, para você que não sabe, nos conhecemos pela internet, através do Instagram. Então tá aqui o Instagram da Vivi, vai seguindo ela também. E aí, o porquê que nós nos conectamos? Porque nós usamos um método na nossa casa, no nosso lar. Mas antes dela falar desse método, eu quero muito que você se apresente. Quem é a Vivi? Muito bem. Eu sou a Viviane, mas Vivi para os íntimos.
Tenho 44 anos, sou casada há 24, com o amor da minha vida, meu melhor amigo, da vida inteira. E Deus foi muito bom, nos deu 3 filhas, né? Tem a nossa mais velha de 20 anos e as nossas repetidinhas, as minhas gêmeas, Meu Deus. de 17, que é a maior resposta de oração que eu podia ter nessa vida, foi ter elas. E é assim, né? E a minha vida mora em Jundiaí, em São Paulo. Há 18 anos é a cidade que eu escolhi para morar, para criar as minhas filhas. Saímos da capital. Você é da capital? Eu sou da capital, eu e meu marido. Legal. E elas nasceram na capital Nós também. Elas também nasceram na capital, mas foram criadas em Jundiaí. É uma cidade muito boa, é uma das melhores cidades para morar. Que legal, não sabia. A gente mora perto da Serra do Japi, então assim, é muito legal, é uma cidade muito boa mesmo. Eu gosto muito de morar lá. Que legal. Vivi, assim, a gente não combinou essa pergunta, mas eu vou fazer. Como é ser mãe de gêmeas? Desafiador, essa Sim. é a palavra, porque a Cíntia A Cíntia é a mais velha. A Cíntia é a minha caçula que está aqui com a gente. Tá aqui nos bastidores. Nos bastidores. É a Daphne e a Cíntia. A Cíntia, ela é toda leite, literalmente. Ela é aquela que apazigua. É aquela que ela nunca vai estar estressada. Ela sempre vai estar muito de boa. Tudo para ela é... Não, gente, tem uma solução. Ela é mais a turma do aconselhamento. Sim, para ela tudo vai ter uma solução. Que tem um jeito de sentar e conversar. A Daphne não. A Daphne, ela é mais ativa. Ela, dentro da barriga, ela dominava tudo. E eu tinha que falar para ela, Daphne, por favor, porque a gente precisa saber se a Cíntia está bem. E ela parava. Sério, Vivi? E a gente cutucava a Cíntia e falava, Cíntia, você tá bem? E ela se mexia. E eu falava assim, ok. Mas era a Daphne. Ok, e Daphne, aí, continua o circo aí. Isso, exatamente. E ela é assim... Continua o show, né? E ela é assim. A gente escolheu esse nome para ela porque é um nome forte, é um nome determinado, que tem tudo a ver com ela. É incrível. A Daphne, ela é líder. Eu vou só fazer um parênteses, não é a pauta do assunto, mas no Jardim da Infância, ela tinha 3 anos. A professora saía e deixava ela responsável pela casa. Aí um dia a pedagoga me chamou e falou assim, você tem uma líder nata dentro da sua casa. Ela tinha 3 anos. E a Cíntia tá aqui. Todo mundo parava com 3 anos. E ela é a líder, onde ela vai. Faz parte do perfil. Sim, é a personalidade dela. Apesar das duas serem iguais fisicamente, mas por dentro são 2 pessoas opostas. E elas se vestem juntas? Não. Isso eu determinei dentro da barriga. Que elas eu já determinei. Eu não sabia, mas Deus sabia. As cores da Cíntia sempre foi rosa, azul, lilás, branco. A Daphne era vermelho, verde, marrom, as cores fortes, né? E eu já determinei isso. Então, elas poderiam até ter roupas iguais, mas com cores diferentes, que defendessem a sua personalidade. Então, eu sempre defendi a personalidade de cada uma. Elas nunca foram uma pessoa, tanto que a Samantha é a mais velha, a Daphne é a do meio e a Cíntia é o xodó. É a caçulinha. Sim, a gente brinca, é a raspa do tacho e Entendi. tal. Aí o tacho que a Daphne estava. Eu acho que a Daphne deve falar que eu estava presente ali. Mas é tão engraçado que lá na minha casa, todo mundo trata ela como a caçula, até a Daphne. Você é café com leite, fica quieta aí. Mentira! Tipo assim, deixa eu te informar que eu tenho a mesma idade que você. Mas elas são muito bem resolvidas quanto a isso, né? E eu nunca quis, eu li muito, né? É uma coisa, é um hábito que eu trago comigo a vida toda. Minha mãe sempre leu muito e eu também. Então, durante a gestação, eu li muito. E uma coisa que eu aprendi, por ser gêmeas, univitelinas, serem idênticas, eu tinha que tratar elas diferente. Porque, a gente vê muita coisa, né? A gente vê outras mães e a gente não pode julgar, né? Cada um ainda porque é um. falta a orientação, sim, o conhecimento. sim, o conhecimento está à mão de todos, mas nem todos querem parar para ler. Sim, exatamente. Para aprender sobre isso. Exatamente. Então, eu não julgo. Tenho amigas que até o pisar é junto, igual. Tenho amigas assim. Tenho mães de gêmeas, amigas, que vestem tudo
Eu tô dizendo tudo, não é só algumas coisas, não é só o que a gente vê, o que a gente não vê também é igual. E eu nunca quis isso para elas. Eu sempre defendi que uma é uma, outra é outra. Os brincos sempre foram diferentes, o corte de cabelo, a Daphne não tá com o mesmo corte de cabelo da Cíntia. Não, é outro corte, outro estilo, outro tudo. Os guarda-roupas são separados. Tudo separado. E a irmã mais velha, como ficou com a chegada das duas? Na verdade, ela só tinha 2 anos e 10 meses. Coitada, ela não teve muita opção, né, tadinha? Tá chegando uma bebê. Sou um bebê, tá entrando mais 2. Aí, na verdade, ela só ajudou a gente a escolher os nomes, né? A gente deu o privilégio, assim, a gente tinha uma lista, mas ela deu a palavra final. Vivi suas listas, vai vendo, tinha uma lista, né? Tinha. Nós vamos falar sobre lista. Sim, eu e as listas, E aí? Por causa de amor. E ela deu a última palavra. E ela falou, não, eu quero Daphne e Cíntia. Ela nem falava. E eu dizia assim, minha filha, você nem sabe falar. Mas eu vou aprender, mãe. Ela tinha vários cachinhos, elas nasceram carecas. As irmãs, ela não, nasceu toda cabeluda. Ela tinha vários cachinhos, assim. E ela, não, mas eu vou aprender. E eu falava assim, então tá bom, né? Que legal. Então ela foi participar. Sim, aí ela tinha 2 bonecas exatamente iguais que ela ganhou. E ela andava com essas bonecas. Olha as minhas irmãs, Daphne e Cíntia. Mamãe, agora eu tô dando mamadeira pra Daphne. Mamãe, agora eu vou dar mamadeira pra Cíntia. E eram as bonecas. Então foi uma forma de interagir com a irmã mais velha e as novas que estavam chegando. Sim. E aí, quando elas nasceram, eu deixava ela escolher a roupa. Aí ela, assim, logo depois ela fez 3. Aí eu deixava ela escolher a roupa. O que a Daphne e a Cíntia vão vestir hoje? Aí ela ia lá, escolhia, ajudava, sabe? Isso é muito importante. Eu sempre deixei ela participar, mesmo muito jovem. Tem gente que falava assim, mas Vivi, ela só tem 3 anos. Não importa. E ela lembra disso. Com certeza. Ela fala para todo mundo, ela fala, a Daphne e a Cíntia têm esse nome porque eu escolhi. Ai, que lindo. Sabe, eu tenho várias fotos dela dando mamadeira para as irmãs. Eu, Sam, mamãe precisa de ajuda. Mamãe, eu dou mamadeira para uma. Porque eu sempre dava mamadeira junto. Para não correr o risco de dar para uma e esquecer a outra. Que pode acontecer. Porque pode acontecer. Eu tenho uma amiga que teve filhos gêmeos, ela tinha uma lista e ela, mamadeira da manhã, ok, mas ela era até assim, eu falei, meu Deus, que nível de organização importante, você também? E assim, elas tiveram vários problemas, até a gente encontrar, descobrir os problemas, eu anotava. Então, Daphne mamou tantos ml, a Cíntia mamou tantos ml. Então, na próxima mamada, eu não tive leite. Então, na próxima mamada, tem que dar um pouquinho mais para a Cíntia e menos para a Daphne. Isso é muito importante para mãe de gêmeos. Sim. E eu tinha uma Como tabela. Que faz isso? Eu tinha uma tabela feita no Word, bem assim. Que legal, hein? Mas era Vivi, uma sugestão aqui no programa Guardiãs do Lar. Fala mais sobre isso no seu Instagram. Pode ser. Sugestões para mãe gemelar, né? Gemelar que fala. Gemelar, sim. Porque é algo que a mãe se sente perdida. Uma vez eu fui aconselhar uma que ela falou assim, Lígia, como que vai sair 2 daqui? Eu falei, do mesmo jeito que entrou. Entrou, vai ter que sair. Pois é. Como que eu faço para administrar isso? Porque vira uma cabeça. A mulher pós-maternidade, ela o hormônio, o corpo. E mais, imagina 2 bebês chorando, com fome. Isso é tão importante, isso ajuda muito as vidas. Lígia, é importante frisar que assim, Deus foi muito bom em tudo. Como eu estar aqui com você, Deus é muito bom. Eu tinha uma rede de apoio. Então, isso eu ia te perguntar. Eu tinha uma rede de apoio. Eu fui morar na casa dos meus pais com 3 bebês. Meu Deus. Como eu vendi meu apartamento em São Paulo, eu não tinha onde morar. Meu pai, não, você vem morar e a gente vai te ajudar até onde der. Então, eu tinha uma rede de apoio. Então, eu nunca estava sozinha, né? Então, meu marido, graças a Deus, ele sempre chegou em casa às 3h30, 3h40 da tarde. Um horário muito bom, que dá para ajudar muito. Mas na parte da manhã, minha mãe me ajudava. Uau. Então, até ele chegar do trabalho. Aí, quando meu pai chegava do trabalho, quando a minha irmã chegava do trabalho, aí eu tinha... Não respiro, não é isso. Era assim, eu podia tomar banho. Entendi. Porque eu sabia. Você conseguia tomar banho. Porque eu sabia que alguém ia estar cuidando. Aí, quando eu fiz, eu não lembro quantos anos de casada, mas elas tinham meses. E meu marido queria sair comigo, porque a gente estava vindo de uma avalanche de bebês, mamadeira, fralda, e chegou novembro. E aí ele perguntou para os meus pais, né? Vocês ficariam com as 3 só para a gente jantar? Olha, vai ser 1h30. A gente volta correndo. E os meus pais, não, pode ir, fica o tempo que vocês quiserem, não precisa nem voltar para casa, a gente cuida delas, né? Mas, obviamente, a gente voltou em 2 horas. Mas que beleza dessa rede, né? Sim, e a minha irmã também participou de tudo, ela era adolescente na época, mas ela participou de tudo, então...
Eu tive, mas infelizmente, Lígia, nem todo mundo tem Nem todo rede mundo de apoio. tem, Então eu exatamente. entendo isso. Por exemplo, essas mães que vestem igual, que tratam os filhos, infelizmente, como se fosse muitas vezes não tem rede de apoio. Às vezes não tem uma mãe, às vezes não tem acesso a um livro, porque tem pessoas assim, e a gente entende. Isso que você está falando sobre tratar de uma forma única, porque elas são únicas, cara de uma, focinho da outra, mas são únicas. Como mesmo você falou, Daphne tem um tipo de personalidade, a Cíntia tem outro. É importante as mães ouvirem isso, porque o que é certo, né? É tão fofo, tão dá tudo igual, não sei o quê, mas será que realmente é certo? Eu vou te contar a minha experiência, eu não sou gemelar. Meu irmão nasceu 1 ano depois de mim, depois de mim, Sim. no mesmo dia. Uau! No mesmo dia. Uau. No dia 20 de outubro, minha mãe estava na maternidade tendo meu irmão. Nós fazíamos aniversário em casa e as pessoas perguntavam se nós éramos gêmeos, né? Mas as pessoas esqueciam dele, porque é aniversário sempre junto. É uma festa para os dois. E aí o povo pensava sempre de quem? Da menina, porque a menina acaba sendo mais engraçada, a menina, né? Rosa, a menina. E eu, de vergonha, eu tinha vergonha. Quando as pessoas chegavam com presente para mim, eu separava o que podia ser de menino e dava para o meu irmão. Aí ele mesmo falava assim, eu sei que eu não ganhei isso, é você que está me dando, porque ninguém lembra de mim. Como isso é importante ser dito para as mãezinhas, sim, né? Porque não tem ideia. Minha mãe, com certeza, não tinha, sim, ideia disso. Sim. Não tinha noção do quanto que isso traria, tanto para ele quanto para mim, dessa preocupação. Exatamente. Isso é muito importante. Lá em casa a gente tenta sempre aniversário. Elas fazem aniversário daqui 2 meses. São 18 anos. E aí eu já falei, o que vocês querem? Então elas sempre entram num consenso, né? O que a gente quer. Mas teve um ano que a Daphne falou, mãe, eu quero fazer uma coisa para a Cíntia. E eu dei risada, né? Que gracinha. Eu falei para ela assim, mas minha filha... Não, mamãe, a gente sempre faz o que eu quero. Porque, de uma certa forma, ela faz o que eu quero. E eu, Daphne, não é verdade. A gente sempre conversa. Ela, não, mãe, eu sei. E eu quero fazer uma festa surpresa para a Cíntia. Eu, tá bom, fazer uma festa surpresa para a Cíntia, vamos lá, né? Aí ela foi, conversou com a minha mãe, perguntou se podia fazer a festa lá, porque a Cíntia não podia saber de nada e não sei o quê. Aí vai a mãe fazer as coisas escondidas com a Cíntia dentro de casa. Imagina. E aí chegou lá na hora, olha, nós vamos para a festa. Mas e o tema? Não se preocupa com o tema. Mas vocês nem me perguntaram. Ai, não se preocupa. Chegou lá, era do Pequeno Príncipe, que a Cíntia ama o Pequeno Príncipe. Adora. E quando ela viu, mas ela chorou, mas ela ficou tão feliz, mas aí ela, mas Daphne, e você? Aí a Daphne virou e falou, a sua felicidade é a minha. Ai, que lindo. E ela falou, você sempre faz o que eu quero, então uma vez eu fazer o que você quer, não vai. Ai, todo mundo chorou, meu pai chorou, minha mãe chorou, todo mundo chorou. Eu tô quase chorando. Então, assim, igual eu tô dizendo, tem as personalidades, mas tem o respeito. Sim. Né? Ela tem vontades também, né? Ela tem. Mas depois dessa vez, elas começaram a combinar. E aí a mãe faz 2 bolos, né? Que legal. A mãe já dividiu a casa metade de um lado, metade do outro. Excelente. Aí, quando elas fizeram 15 anos, elas decidiram um tema juntas. Então, foi tudo decorado bonitinho. Agora, de 18 anos, eu tô esperando. Só falaram do presente, mas ninguém falou de tema. Entendi. A mãe tá desesperada, porque né? tema para 18 anos, não sei se rola mais tema, mas... rola. Rola? Rola. A minha mais velha, quando fez 19, ela pediu um oceano. Sim. Ela quis tudo de sereia. E eu transformei minha sala num oceano. E assim, né? Foi, nessa aventura de ser mãe. Aí, dona de casa, mãe, fly lady, influência digital e ainda decoradora. Isso mesmo. Multitarefas, né? Isso. E aí é onde entra o fly lady, que eu acho que tem tudo a ver. Porque como que uma mulher administra tudo? Como? Filhos, marido, casa... Alguma coisa vai falhar, é o que eles dizem, né? E ter essa paz, né? E ter essa paz de ver um canto ali, que você está olhando para aquele canto da casa, assim, que ela está acumulando sujeira, vocês dão um jeito nisso e aquela correria. E aí, no método, tem a paz, porque eu vou chegar lá. Sim, vamos lá. E como que isso entrou na sua casa? Bom, o Fly Lady eu conheci em 2014. Mas em 2014 eu estava passando por muitas turbulências, eu estava terminando uma MBA, eu estava... Você é formada no quê?
Eu sou formada em RH, Recursos Humanos, sou formada em Pedagogia e tenho uma MBA em Gestão de Pessoas. Que legal. Tudo isso depois que elas nasceram. Tudo depois, assim, eu Tudo sou depois. só mãe de gêmeas, só tenho Sim, 3 bebês, sim, né? Porque a mais velha acaba sendo uma bebê Sim, também. mas quando a Daphne e a Cíntia fez 7 anos, eu falei, não, agora é minha vez, agora eu vou fazer alguma coisa que eu quero. Legal. Já tinha 7 anos, já Isso dava, é né? muito importante a mulher não se excluir. Sim. Não entrar numa simbiose, tipo, que tudo é para o outro. Sim. Mas, e quando eu coloco a máscara de oxigênio em mim, eu vou ter forças Sim. e energia para ajudar o outro da minha casa. E né? isso me ajudou O próximo. muito, porque quando a minha mais velha entrou na faculdade, eu sabia as dificuldades dela. Quando o meu marido decidiu fazer faculdade, ele está terminando agora administração. Ele demorou um pouquinho mais, mas ele está terminando agora administração. Eu entendo o que ele está passando, porque eu já passei. Então, como eu já passei, fica mais fácil Legal. você ter empatia e falar, olha, aquilo tá difícil mesmo, porque eu já passei. É difícil, né? É complicado. E eu era mãe, tudo, e tinha que me virar, e tinha que entregar TCC, e tinha que fazer trabalho e tudo, mas enfim, bom, conheci o método. Só que nesse meio tempo, meu marido se machucou. Ele machucou o joelho, teve que fazer uma cirurgia, e a minha vida virou de ponta cabeça. E eu não tive uma rede de apoio no Fly Lady. Não estou julgando ninguém, Sim. quem estiver me assistindo vai falar assim, eu sou... Não. Não era o meu momento. Eu sempre falo assim, me arrependo, porque eu não teria chegado onde eu cheguei em 2020. Teria sido muito mais fácil. Mas eu não tive ninguém, eu também acho que, não sei, achei que os meus problemas eram maiores e não quis, abandonei. Falei, isso aí, sabe para que é? Fly Lady. Era o que eu pensava, tá, gente? Tive que mudar o pensamento. Isso é para quem trabalha fora, para quem não tem filhos, para quem tem uma vida tranquila. Não é o meu caso, eu tenho 3 crianças, uma casa, um marido acamado. Nunca que o Fly Lady vai ser para mim. Mas você sabe que eu ouço muito isso. Isso daí é para quem tem muito, muito tempo. Mas você vai continuar falando isso depois do nosso intervalo, porque nós vamos aqui, tomar uma água. Vamos fazer tintim. Opa, tintim. vamos. Tá bom? Espero vocês. Então, voltamos do nosso intervalo e para você, como a gente estava conversando aqui, acha que o método Fly Lady é para quem tem muito tempo, para quem trabalha fora ou para quem só vive em casa, limpando casa, essa foi o mesmo pensamento da nossa convidada. E aí, Vivi? Seu marido estava acamado, você tendo que assisti-lo, porque operou, né? Sim, operou, foi. Teve que fazer cirurgia, teve que fazer depois fisioterapia. E, nós sempre fomos uma equipe, né? Ele era responsável por uma parte e eu por outra. E eu tive que assumir tudo. E ainda cuidar dele. E mais as crianças. E elas, naquela época, elas tinham uma agenda bem pesada. Elas faziam aula de música, elas participavam de orquestra, elas tinham outras aulas. Então, foi uma fase bem difícil na minha vida. E aí você falou, isso aqui é para quem tem tempo, abandonei. Abandonei. Eu não tive não tive alguém para pegar a minha mão e falar, não, vai dar certo sim. E assim, tudo tinha que traduzir, porque era do inglês, e eu não estava com paciência de ficar traduzindo, o Google Tradutor ainda estava entrando. Agora é bem fácil. Sim, mas mesmo naquela assim, época... ainda tem algumas coisas. Sim, tem os dialetos próprios, né? Mas, enfim, abandonei. Mas aquilo sempre ficou, aquela semente. Não deixava a pia dormir suja, limpava o banheiro todo dia. Não todo dia, mas pelo menos umas 4 vezes na semana. Né? Então, algumas coisas ficou. Rotina da lavanderia, a semente ficou. Mas eu meio que abandonei. Bom, chegamos em 2020. Sim. Um ano difícil para qualquer ser humano que viveu nessa terra. Sim. Um ano difícil para todo mundo. O boom da pandemia. Eu até falo, de 2020 não teve assim, foi bom para mim. Não foi bom. Foi um ano muito difícil em vários aspectos. E aí, sem igreja, sem sair de casa, sem poder fazer nada, né? E, de repente, a minha casa, todo dia era o mesmo dia. Todo dia era o mesmo dia. Nada de novo acontecia. E é tudo tipo assim, se eu não trocar de roupa, que dia é hoje mesmo? Não importa, não importa, vou ficar de pijama. Não vou receber visita, não vou sair de casa, não vai ter nenhum evento. Para quê? Não precisa, não há necessidade.
Mas aí aquilo tava me irritando, sabe? De repente, um dia, eu olhei para minha sala e tinha tudo dentro da minha sala. Tudo. Ai, que nervoso. Sabe Como assim, tinha tudo? ferramenta, Ai, meu tinha Deus. material, porque elas faziam homeschooling na sala. Então, assim, tinha tudo na sala. E, de repente, eu me senti sufocada. E eu conversei com uma amiga, que era uma das que me ajudou lá em 2014. Eu escrevi para ela e falei assim, tô sufocada. Sabe... Preciso de ajuda. Preciso de ajuda, não sei por onde começar. Minha casa tá uma desordem, Sim. sabe? Aí ela falou assim para mim, Vivi, eu tô do mesmo jeito. Ela falou, vamos voltar pro Flyland? Ai, que legal. Isso foi dia 25, 26 de maio. Eu falei para ela assim, mas vamos voltar para valer? Aí ela falou, tá, vamos voltar para valer. Eu falei, mas vamos voltar para fazer como manda. Baby step, plano semanal, vamos respeitar as regras, não vamos querer atropelar. Porque em 2014 eu descobri o meu erro. Eu queria ter o control journal perfeito em 15 dias. Igual da Marla, lá nos Estados Unidos, sabe? E não dá. Eu já queria estar fazendo a limpeza detalhada, mas eu nem sabia o que fazer quando eu acordava de manhã. Então, esse foi o meu erro. Mas eu só descobri agora, né? Aí eu falei para ela, então vamos estudar essa semana, você vai estudando aí, eu vou estudando aqui, a gente vai vendo e dia 1º a gente começa. Era dia 1º de junho de 2020, era uma segunda-feira. Aí ela falou assim, ai, você sabe que essa história começa segunda? Eu falei, não, vamos começar na segunda para valer. E nós estudamos. Ah, não tinha nada para fazer. Enfim, né? Aí era dia 25. Você sempre foi estudiosa? Sempre. Ah, sempre gostei. Sempre Mamãe gostei se de estudar. deve. Quase. Adoro. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, vamos estudar. Aí entrei, fui pesquisar, fui a fundo, pesquisei no blog, pesquisei em lugares e fui. Falei, não. Aí montei alguma coisa e falei, eu vou atrás e eu vou começar. E aí, dia 1º, eu comecei. Postei lá nas redes sociais, o meu Instagram aqui, assim, eu falei, ninguém vai me importar, ninguém vai me procurar, porque tá todo mundo perfeito, só eu sou a doida varrida que tô com a casa zoneada. Só eu que tô vivendo assim, né? Ô, vida real então, que eu fala. peguei e falei assim, eu vou ser a minha própria inspiração. Eu não vou depender de ninguém. Quer dizer, eu dependia da Marla, dependia de blog, dependia. Claro que eu dependia de alguém. Mas eu falei, eu não vou ficar esperando alguém postar para eu copiar. Não, eu vou lá e vou postar. Falei, ninguém vai me ver mesmo. Ah, imagina. Né? Mais uma ali no Instagram. Aí eu comecei. Ai, brilhei a minha pia. Aí no dia seguinte eu postei, olha, hoje eu me vesti completamente e brilhei a minha pia no fim da noite. E assim eu fui, fazendo o método como ele manda. Primeiros passo de cada vez. Então, vamos explicar para elas vamos. Como que é o método. Então, começa pelos baby steps. E o plano semanal. Certo. O método Flyland, ele é um estilo de vida, vamos pensar assim. Sim. Ele é um estilo de vida, ele é um método de organização e é assim, ele vai mudar você de dentro para fora. E vamos lá. O método Flyland não tem nada a ver com a casa. Ele é sobre você. Então, por isso que eu precisava dele, porque eu precisava mudar. Para poder refletir aonde? Na minha casa. Como você acabou de ler no estudo. A gente tem que mudar a mente. Total. A gente tem que virar a chavinha e falar, eu sou a CEO desse lar. Eu sou a responsável. Se eu fosse uma diretora de uma empresa, como seria? Como seria? Então, eu sou responsável. Então, eu falei, vai começar por mim. E eu falei, vou pôr só nas redes sociais para fingir que eu tenho uma obrigação. Né? Uma prestação de conta. Sim, mas eu sabia que ninguém nunca ia me enxergar. Porque quem quer saber de limpar de casa? Pois é, mas eu não pensava assim. O povo grita, E aí, então, descobri, fui ler, fui atrás, fui buscar informação, fui ler. Então, eu descobri que existia uma jornada. A jornada era começar pelos baby steps e o plano semanal. Baby step é um passo de cada vez, são passos de bebê. E ele vai ser a nossa rotina. Ele vai cuidar da nossa casa. Ele vai fazer a nossa casa caminhar sozinha. É como se fossem hábitos que nós vamos adquirindo durante 30 dias. Sim. É Muitos fácil? hábitos. Não é fácil. Muitos hábitos a gente já vem. Muitas, assim, já limpam, já arrumam a cama todos os dias, que é o baby step de amanhã. Aí o doutor Bactéria veio aqui. Ai, eu vi!
Adoro, E sou falou, fã. e ele falou, pode parar de arrumar a cama logo quando Ai, levanta. não, eu não arrumo mais. Aí depois eu falei, tá bom. Hoje, por exemplo, eu dei 2 horas e aí eu falei, amor, não precisa, porque essa era a função dele, né? Assim. Aí eu falei, amor, não precisa, deixa que essa cama daqui a pouco eu arrumo, deixa ela respirar um Sim, pouco. eu deixo ela respirar um pouco também. O que eu faço? Eu abro a janela do meu quarto, como é porta-balcão, né? Eu abro a janela. Deixo a cama lá respirando, eu vou estender a roupa, eu vou fazer o vapt-vupt no banheiro, eu vou me arrumar. O que é o vapt-vupt? É verdade, né? A pessoa que fala no linguajar próprio. O que é o o vapt-vupt vapt-vupt? é uma limpeza rápida no banheiro. Porque assim, a gente aprendeu, eu brinco, né? Não é certo, mas eu brinco que nós somos escravas. Escravas da casa, escravas de tudo. E Nós assim, éramos escravos. eu escuto muito isso, Vivi, mas se eu não lavar o banheiro, não tá limpo. Não, é mentira. Foi uma ideia que colocaram na sua cabeça e você acreditou. É mentira. Eu era assim, se eu não lavasse o banheiro 3 vezes por semana, para mim, estava imundo. Imagina uma casa com 6 banheiros, Vivi, querida. Vamos orar por você. Amém, obrigada. Mas aí você pode fazer o quê? Por exemplo, no seu caso, obviamente esses 6 banheiros não vão ser só seus, vai ter um do seu filho, um da sua filha e tal. Vai ter o de hóspedes. Sim. Então, o de hóspedes, você não precisa limpar todo dia. Obviamente, uma vez por semana na benção do lar. Seus filhos, aí eu, né, puxando a orelha da minha amiga, montam um kit de limpeza para cada banheiro e eles limpam. Vocês são responsáveis. E você não vai entrar lá. Total. Você não vai entrar lá, é responsabilidade deles. Você vai ser responsável pelo seu e talvez pelo social, que, né? Sim. Ali, ok. Aqueles outros banheiros que não são tão usados, limpa uma vez por semana. É o suficiente. Não precisa mais. Então, o vapt-vupt, eu acordei, a cama está respirando. O que eu faço? Sim, então, a cama está respirando, deixa a cama lá respirando. O que eu sempre aconselho? Uma rotina lógica, que você faça as coisas. Você está nesse ambiente, eu vou resolver agora. Porque nós, mulheres, com filhos e tudo mais, quando a gente sai do banheiro, você já esqueceu. Total. Aí você fala, quantas vezes, eu vou deixar aqui a pergunta e vamos lá. Quantas vezes você colocou o pano de prato no ombro e ficou que nem uma louca procurando pano de prato pela casa? E estava aqui. O óculos. O óculos, o celular. Gente, eu perdi o celular outro dia e ele era o GPS. Eu estava surtando, quase apavorei a família e ele era o GPS. Então, a gente esquece. Então, por isso que eu falo, eu aprendi com a Marla, aprendi com outras flies. Entrei no meu banheiro, fui fazer a minha higiene pessoal, fui fazer ali, né, meu primeiro xixi, tudo bonitinho, o kit já tá lá. O kit, como a Lígia falou, a gente não precisa ter uma infinidade de produtos, gente, isso vocês têm que desmistificar isso também. A gente precisa de poucos produtos, mas eficientes. A gente não precisa de um monte de produto, né? Porque o mercado oferece muita coisa. Qual produto você usa no seu banheiro? O que eu uso no meu banheiro hoje, poderia até ter tirado uma foto. Eu uso lenços higienizantes da Cooperalco, porque é para limpar o vaso sanitário, a tampa. Aí é maravilhoso. Sim, limpei ali o vaso, joguei, aí eu uso o produto, aí eu não vou mentir, eu não uso Pato Purifique, não. Eu uso o mais barato. Fica a seu critério. Jogo lá o desinfetante dentro do vaso, esfrego, deixo curtir ali um pouquinho. Qual o mais barato que você usa? Eu estou usando agora, qual é? Eu nem lembro qual é. É um que tem até comercial na TV, eu descobri por um acaso. Eu tenho comercial na TV e eu nem sei. Eu não me importo eu não me importo muito com marcas. Eu quero eficiência, né? Legal. E aí eu jogo lá o produto, deixo agindo lá um pouquinho, eu vou limpar a pia. Aí a pia eu uso o Veja Ox, não sei das quantas lá, que já, né, limpo ali a pia, espirro bonitinho, deixo tudo limpinho, reponho os papéis higiênicos e pego as toalhas e levo para arejar. No chão eu uso lisoforme, porque é banheiro, então é um investimento, eu uso lisoforme, eu acho que é o melhor. Jogo ali o lisoforme no chão, passo, sequito bonitinho e acabou, meu banheiro tá limpo. E aí eu deixo uma marca, né, claro, faço uma graça lá no papel higiênico, jogo um pouquinho de aromatizante koala e pronto. Aí
Qualquer pessoa que entrar no meu banheiro vai saber que ele está pronto. Então, é muito bom isso. E como sabe? é gostoso, né? Sim. É o princípio da honra. Sim. Você honra as pessoas que estão ali quando você deixa os rastros de limpeza, de Sim, higiene. exatamente. E aí, a minha máquina frontal, ela tem aquela opção do adiar o fim, que eu adoro. Porque eu não tenho muita paciência para estender roupa. Na verdade, eu não tenho muita paciência com roupa. Entendi. E aí, o que eu faço? Eu coloco a roupa à noite e programo para ela desligar amanhã, por volta do horário que eu estou acordando. E aí, ela, enquanto eu estou ali limpando o banheiro, tal, eu escuto ela desligando. Aí eu já vou lá, já pego a roupa e já estendo. Isso já estendi virou um hábito para você. Já. Quando, às vezes, não vou falar assim, eu faço isso todos os dias. Não, às vezes acontece de eu estar cansada e falar, amanhã, outro dia, amanhã eu peço ajuda. Mas, normalmente, assim, tipo, eu tento fazer isso sempre. Legal. Sempre, não falhar. E aí, eu já acordo e já estendi a roupa. Então, a partir do momento que eu estendi a roupa, acabou. Eu não preciso me preocupar mais com a lavanderia. Legal. Acabou, já resolveu aquele problema. Aí, eu vou me maquiar, que eu me maqueio todos os dias. Eu me Fly Lady arrumo. se arruma? Sempre. Sim. Porque o nosso cérebro, nós precisamos mandar comandos para ele. Se a gente fica de pijama o dia todo, o cérebro fala, vem para a cama, vem para a cama. O que você faz nem é tão importante assim. Sim. É hora do descanso. Sim. Agora, quando você se veste, quando você se maqueia, quando você passa batom, quando você passa o perfume, não precisa ser aquele perfume caríssimo, não. Aquele body splash, sabe? Sim. Um perfuminho ali gostoso. Pronto, você está pronto, você está dizendo para o seu cérebro, ok, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, cuidando do nosso lar. É uma coisa bem importante dizer que o método foi baseado em Provérbios 31. Ah, não sabia? Sim, porque a mulher do Sério? Provérbios 31, ela tinha servas, ela administrava o lar, ela trabalhava, ela trazia dinheiro para casa e tudo dava certo. Então, é a essência, né? E eu sempre penso na mulher de Provérbios 31. Que obviamente, é nossa sim. amiga. Obviamente, nós não vamos ter servas e servos, a história era outra. Aí eu brinco, quais são os nossos servos hoje? O aspirador de pó, a lava-louça, o robô aspirador. Ai, obrigada a Deus por aquele homem que inventou aquilo. A máquina de lavar roupa, a louça. Sim, a máquina de lavar louça. A panela que faz o arroz elétrica. Você acredita que teve uma moça que começou no Fly Lady e eu falei assim, olha, a panela de arroz, ela vive e nunca usei. Eu falei, mulher, você ainda fica lá olhando para a panela? Ela ficava. Ela tinha, olha, a panela de pressão elétrica e a panela de arroz elétrica. E ela não usava. E ela não usava, porque na cabeça dela aquilo era só para visita, só quando... Eu falei, mulher, não é seu. O seu lar merece o seu melhor. E eu adoro dizer isso. Por que a gente insiste em fazer o melhor para a visita? Não, eu sou importante, minhas filhas são importantes, meu marido é importante. A visita é, obviamente, uma honra receber alguém na minha casa. Olha que mesa linda você preparou para mim. Óbvio que é, mas isso é sempre. Isso aqui tem que fazer parte da nossa vida. É uma rotina. Eu penso assim, a mesa fala muito. Quando a gente tem uma mesa linda como essa, com as coisas assim, gente, eu não tenho nada combinando. Lá em casa é assim. Mas é usar o que você tem. É usar o que você tem. Trazer a sua família à mesa, né? E começa lá, quando você acorda, quando você põe os pés no chão. Aí depois que eu estendi a roupa, tudo que já tá ok, que eu já me vesti, aí eu vou arrumar a cama. Que aí já deu aí uns 15, 20 minutos, já vou arrumar a cama. Que aí eu tempinho, estico lá um pouco, deixo um pouquinho o ventilador ligado. É o tempo. Porque o que acontece? Eu era assim. Minha casa é 2 andares. Eu saía do meu quarto do jeito que eu estava, e eu ia lá, bebia água, porque eu bebo água primeiro. Aí eu olhava as redes sociais, aí eu ligava a televisão, porque eu queria ver o jornal. Nossa Senhora. E assim, e tal. Quando era 11 horas, estava lá ainda. Cama por fazer, eu de pijama, não tinha almoço, não tinha nada, sabe? A vida fica sem destino, Sim. né? Uma visão. E aí o que acontece? Quando você tem um propósito, quando você tem um plano, e eu falo, não precisa ser um plano imenso, não põe lá 25 coisas na sua lista, porque você não vai cumprir, aí você vai se frustrar, e aí você vai falar, Vivi, o método não serve para mim, que era o que eu pensei. Não é. Põe 5 coisas. Para fazer 5 coisas para fazer de manhã, assim que eu ponho os meus pés no chão. O VaptVupt no banheiro, colocar a roupa na máquina, se a sua máquina é tradicional, não tem problema, deixa ela pronta à noite. Quando você acordar, só aperta o play, pronto, você já adiantou. Põe a roupa na máquina,
arruma sua cama, se veste e devolve cada coisa em seu lugar. Pronto, você já ganhou o dia. Aí você já pode sentar, tomar seu café, porque sua casa já está andando. Vivi, conta pra gente, o método é americano, mas toda mulher consegue fazer? Sim, consegue. Com um bom planejamento. Planejamento é o que vai mudar a nossa vida. A gente consegue sim. Sempre pensa, o método é bem completo, mas se você colocar um passo de cada vez, vai dar certo. Mais detalhes, pode acessar minha página, eu vou estar lá disponível, né? Sempre para ajudar, não tem problema nenhum, eu vou estar sempre disponível. E o papo, a gente tinha papo umas 2 horas de conversa Com aqui, certeza. Mas nosso tempo já acabou. Exato. E muito obrigada por ter vindo até aqui, Sim. trazer para nós mais experiência, mais conhecimento sobre a maternidade, Sim. sobre o Fly Lady. Que Jesus abençoe muito a sua Amém. casa, o Você seu também. lar. Você também. E aqui eu encerro então esse programa Guardiãs do Lar, ensinando mais um método para você, mulher, ser uma verdadeira guardiã do seu lar, aquela que muda a atmosfera, aquela que troca as lentes e tem uma visão extraordinária sobre a vida, porque Jesus é o seu guia. E a todos os meus parceiros, meu muito obrigado. Olha, vocês fazem desse programa uma realidade. Espero vocês no próximo programa. Tchau!